Olá pessoal, bem-vindos para a nossa live Como Viver Bem a Preparação para o Natal. Vamos chegando aqui. Nossa live hoje com o professor Vitor Sales, né? Já conhecido e amigo nosso aí já de longa data. O professor já está por aqui, já solicitou. Antes de você aceitar já o professor aqui, né? Pra gente, sem mais delongas, começar. Mas, primeiro, né, bem-vindos aí. Peço que vocês cliquem aqui no aviãozinho para compartilhar com outros amigos, para que eles possam também vir para nossa live aqui. E vão dizendo aí também, né, nos comentários de onde vocês falam, para a gente se conhecer um pouquinho. E esse ano, 2024, foi um ano muito especial, né? Um ano desse cinquentenário de que São José Maria esteve aqui no Brasil. E a gente passou, né, todo esse ano, esses 11, agora 12 meses, meditando na mensagem de São José Maria. E especialmente, mais do que aquilo que ele fez ou falou lá atrás, né, o quanto que isso reverbera e deve reverberar hoje nas nossas vidas e o quanto que isso nos ajuda, né? Então, para a gente, claro, fechar o ano de forma muito especial, a gente vai fazer essa palestra aqui hoje, né, essa live. Mas esse ano não é o fim, tá? Mesmo que a gente finalize aí o cinquentenário, em 2025 esse perfil, esse trabalho continuam e contamos muito com o apoio de vocês, tá? Especialmente nos destaques aqui desse perfil, você vai ver ali um destaque sobre a contribuição com essa campanha do cinquentenário. Então, é claro, essa campanha tem os seus custos, né? Muita gente profissional trabalhou nessa campanha. Então, se você ler o destaque lá, você pode também saber como contribuir para que esse trabalho permaneça, ok? Então, vou aceitar aqui o professor. Professor, você pode cancelar e solicitar de novo? Aí, foi. Olá, tudo bem? Boa tarde. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar contigo e com o nosso público. Maravilha. Mais uma vez agora aqui ao vivo, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade aí pra gente. E fica à vontade para se apresentar para o pessoal, começar, que eu vou acompanhando aqui também. Bem, eu sou o professor Vitor Sales, eu estou em Belém, do Pará, e um grande entusiasta da vida, da obra, do magistério de São José Maria Escrivá. Então, fico muito feliz de compartilhar também, neste período tão importante do Natal, parte do seu magistério, do seu ensinamento, que pode nos ajudar muito a viver esse período. Maravilha, então, professor. E bem brevemente, assim, para a gente não fugir muito do script aí, mas como que o senhor conheceu o São José Maria? Como conheceu a obra? Eu conheci um numerário do Opus Dei chamado Renato Moraes, talvez conhecido de alguns, que é professor da Faculdade Mar Atlântico e antes também da Academia Atlântico, onde eu lecionei, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio, numa defesa de mestrado. E ele me convidou, primeiro isso foi em 2008, quando eu fazia mestrado ainda, e a gente teve um bom contato, mas não estreitamos os laços. Depois, eu fui trabalhar na Faculdade do Mosteiro de São Bento, também no Rio de Janeiro, e organizar uma especialização em filosofia do direito. E lembrei que ele era do direito, também gostava de filosofia, e aí retomamos o contato. E aí ficamos amigos, ele me apresentou a obra, e eu fui para um recolhimento, e logo depois eu voltei para Belém, em 2012. Mas continuei namorando à distância, por assim dizer, mas também tive
a intenção, ou o desejo, ou a vocação apostólica de tentar compartilhar com os meus amigos aqui de Belém a obra, o espírito do Opus Dei, os livros de São José Maria. Então a gente está nesse projeto, nesse processo de trazer a obra para cá. Nós já somos muitos membros aqui em Belém, quase 30 supernumerários e umas 10 supernumerárias, e de Belém para o mundo, né? De Belém para o norte, para a Amazônia. Não, muito bem. A obra tá vivíssima aí, né? Poxa vida, tanta gente aí trabalhando e lutando para ser santo e isso aí. Mas maravilha, então vamos conversar um pouquinho agora sobre aí a preparação para o Natal, né? Ontem a gente teve uma festa aí belíssima, né? Da Imaculada Conceição e que nos ajuda muito nessa preparação. E agora voltamos aí pro ritmo normal do Advento, então deixo a palavra aí contigo para compartilhar com a gente as ideias. Olha, a espiritualidade de São José Maria é muito viva, é muito presente no nosso cotidiano. E a chave dela é o reconhecimento da humanidade de Cristo. Isso parece algo tão óbvio e tão simples, mas que é difícil de ser vivido. São José Maria conseguiu materializar a vida espiritual, conseguiu torná-la palpável, porque Cristo se fez homem e habitou entre nós. Então, o mistério do Natal é o mistério da encarnação. E a encarnação é uma humilhação, é um rebaixamento, é uma perda aparente da condição divina. Porque o homem não é Deus. Não dá para ser homem e Deus ao mesmo tempo. Esse é o mistério da união hipostática de Cristo. O mistério da dupla natureza de uma única pessoa, que é Cristo. E o Natal nos mostra um ser humano na condição mais frágil que existe. Existem duas condições extremas. A de um bebê recém-nascido, que é totalmente dependente, totalmente limitado, que não sabe falar, que não sabe articular uma ideia, que não sabe andar, que não come sozinho, que não consegue fazer as suas necessidades físicas sozinho, né? Que precisa de panos, precisa de fraldas, precisa de leite materno, precisa que façam tudo com ele. E uma segunda situação extrema, que é a do moribundo, de quem está morrendo, de quem não tem mais forças para viver. E Cristo experimentou essas duas condições, exatamente nas festas principais do nosso calendário litúrgico, que são o Natal e a Páscoa. Cristo nascendo fragilíssimo e Cristo morrendo fragilíssimo, para nos mostrar que ele conheceu a verdadeira situação humana. E o nosso padre, São José Maria, tinha muita piedade. Olha, a Nath falou exatamente o termo técnico da teologia usado por São Paulo aos Filipenses, que é a kenosis, que literalmente significa o esvaziamento, o despojamento existencial de um Deus que, como diz São Paulo, não fez da sua condição divina um fator de supremacia ou de arrogar-se um papel superior, mas se rebaixou e se esvaziou e se fez homem, tomando forma de escravo, até morrer obediente na cruz. E por isso Deus o elevou soberanamente acima de todo nome. Então São José Maria olhava para o menino Jesus com muita reverência, com muita piedade, com muito carinho, beijava as imagens do menino Jesus, gostava de colocá-lo nos braços, colocá-lo no colo. Claro, uma imagem, um boneco, uma estátua, ao mesmo tempo que ele conseguia beijar essa imagem, beijar essa estátua, vendo um Deus que se fez pequeno, que se fez humilde, que se fez um de nós para que nós possamos nos elevar por esse caminho do rebaixamento até a glória do céu. Esse é um mistério cristão. É o mesmo mistério que corresponde à cruz, que é a morte e o sofrimento profundo para gerar vida. É uma aparente contradição. O Chesterton gostava muito dessa contradição do Natal. Dizia o onipotente, ou seja, aquele que pode tudo, impotente, que não pode nada.
O que pode fazer um bebezinho? Nada. Eu tenho filhos pequenos, inclusive estou esperando um quinto filho agora. Um bebezinho, até os 2 anos, não sabe nem andar, não sabe falar, não sabe comer, não sabe ir ao banheiro, não sabe nada. Não consegue nem dormir sozinho, não consegue acordar sozinho, chora, grita, se urina. Então imagina Deus, que fez o cosmos inteiro, que fez o mundo inteiro, como um bebezinho, indefeso, impotente, dependente. Dependente de quem? De nós. Dependente primeiro de Maria e de José. E a Sagrada Família é o primeiro sinal da igreja. É a primeira igreja doméstica. É o primeiro culto a Deus. O Natal, a cena do presépio é a cena, e por isso que é muito piedosa quando a cena quando o São José está ajoelhado, ou Nossa Senhora está ajoelhada, ou os pastores estão ajoelhados, ou os reis magos estão ajoelhados, até os animais se ajoelham em certas representações iconográficas, porque estão prestando culto a Deus. É Deus que está ali, presente, plenamente presente naquele menino indefeso. Então, Deus se faz pequeno para se tornar acessível, para se tornar próximo, para se tornar palpável, para que nós possamos colocá-lo no colo, para que nós possamos beijá-lo e adorá-lo na fragilidade de uma criança. Esse é o grande espírito do Natal. E São José Maria tinha essa santíssima humanidade de Cristo como o caminho da sua piedade. Caminho da sua piedade. Isso significa ter na Eucaristia o prolongamento místico e sacramental deste mistério, porque ele se rebaixa como uma criança, depois como um crucificado e depois como um pão. O pão é o terceiro nível desse rebaixamento de um menino que se faz um crucificado depois que se faz pão. Isso tem que ser vivido. Isso tem que ser praticado. Então, o Natal, o advento em que nós estamos, é um momento de prática. A piedade de São José Maria, ela é prática. Ela é ativa. É algo que a gente faz. A piedade se pratica. Então, a gente pode fazer uma visita ao Santíssimo, a gente pode dedicar um tempo para a oração, a gente deve ter uma meditação escrita, como a de São José Maria Escrivá, o Triunfo de Cristo na Humildade, que é a segunda homilia deste livro de homilias sobre o ano litúrgico, a Cristo que passa. A gente tem que viver os domingos do Advento, como a gente viveu ontem, a grande festa da Imaculada Conceição de Maria. Viver a noite de Natal, o dia 24, o dia 25, é um dia da gente ir à missa. A gente tem que se confessar nesse período, porque o pecado expele Deus da nossa alma. E a confissão restitui a graça que a gente adquire no batismo. Então, tudo isso são sugestões. Olha, o nome do livro, Vera, é Cristo que Passa. É Cristo que Passa. E além do livro físico, também tem o site escrivá.org, né? Que ali, para quem não tiver acesso, ou enfim, quiser já utilizar, aí nesse link tem Caminho, Sulco e Forja, né? Que são os livros aí mais conhecidos de São José Maria. Também é Cristo que Passa e Amigos de Deus, que são livros de homilia. Então, vocês podem acessar por aí também. E uma ideia, professor, que tem até um quadro, né? Salvo engano aí, se a gente colocar na internet, do presépio, né? O nascimento ali de Nosso Senhor e São José Maria ali, né? Naquela imagem. E essa era uma ideia que ele sempre nos dava para que a gente consiga meditar e viver melhor o Evangelho, né? Se imaginar naquela cena. E o presépio acho que é uma boa referência para a gente fazer isso, né? Bom, quem eu sou ali naquela cena? Eu posso ser um dos magos, eu posso ser São José contemplando aquilo, né? Ou posso ser eu mesmo ali contemplando aquela cena muito bonita. Então, é uma ideia para ser muito viva mesmo, né? Até escutava recentemente de um sacerdote, né? Ele disse: bom, quando a gente faz a visita ao Santíssimo, a gente tem que pensar se a gente está visitando
o sacrário ou se a gente está visitando Jesus no sacrário, né? Fala, bom, é se lembrar, né, que ali é Cristo vivo mesmo, que está diante de nós, como como lá em Belém, naquela manjedoura, né? Hoje ele está no sacrário aí, como dizia São José Maria, nos esperando há 2000 anos, né? Então acho que é um tempo muito propício para essa piedade, assim, né? Essa estratégia é muito eficaz. Se colocar na cena. Quando a gente lê o Evangelho ou a gente vê um quadro, tá? Como esse quadro em que São José Maria está ajoelhado junto dos pastores e dos reis magos na cena do presépio, é uma forma muito didática da gente tornar presente. A fé é quando, segundo Santo Tomás, a nossa vontade obriga a nossa razão a acreditar em algo que sozinha ela não acreditaria. Então, eu não estive em Belém no nascimento de Jesus. Eu imagino a cena. E eu acredito que essa cena é verdadeira, tal como a relataram os evangelistas. E tal como a pintaram os pintores com base nos evangelhos. E tal como os doutores da igreja e o magistério da igreja o interpreta. E a minha vontade, inflamada de amor, que é a caridade, que é o Espírito em mim, né, me pede para acreditar nessa imagem que a minha imaginação está projetando. E eu me ponho lá dentro. Eu me vejo lá dentro. Eu estou espiritualmente lá dentro. Eu participo concretamente dessa cena. E eu posso começar a falar com o menino Jesus, falar com... a minha razão, instintivamente, vai achar que eu estou enlouquecendo. Vai desacreditar. Vai dizer, não, você está sonhando, isso é loucura, você está começando a ter um desvario, você está enlouquecendo. E a minha vontade diz, não, isso é a fé. Eu acredito nisso. E isso é oração mental. Eu começo a lutar contra a descrença, a lutar contra a intenção da minha razão achar que isso é imaginação, que isso é fantasia, e eu começo a tornar presente que aquele pedaço de pão é Cristo. Isso é um esforço. A fé é um esforço da vontade que submete a razão. Então aquilo é um pedaço de pão. Eu estou vendo que é um pedaço de pão. Parece um pedaço de pão, mas é o corpo de Cristo, depois que o pão foi transubstanciado e consagrado. E isso é uma forma de ler o Evangelho como um todo. E o Advento é um período de nós lermos o Evangelho. É verdade que, infelizmente, nós temos poucas páginas sobre o nascimento de Cristo nos Evangelhos, né? João, por exemplo, não fala do nascimento de Cristo. O Evangelho místico, o quarto Evangelho. Os sinópticos todos falam pouco. Para ser preciso, Marcos também não fala. Já pula da genealogia para a vida pública. Já começa no batismo. Na verdade, Marcos nem tem genealogia. Já começa com João Batista. Só quem fala é Mateus e Lucas. Mas mesmo assim a gente pode saborear, a gente pode degustar e se valer de autores como São José Maria, que souberam extrair desses relatos evangélicos muitas lições para a nossa vida nesse Natal. Muito bem. E a própria ideia dele vir na manjedoura, né? É mesmo para se fazer alimento, né? Ali era um lugar onde os cavalos, os animais se alimentavam. E uma meditação que eu gosto muito de fazer Pão, né? Oi? Belém, a cidade em que ele nasceu, é a casa Isso, do pão. isso. É mais uma clara alusão à Eucaristia, ao fato de ele se fazer pão para nos alimentar. Ele nasce num local de alimento, de comida. Manjedoura é onde se manja, onde se come. Sim, exatamente. Então, Jesus ele se faz vivo na Eucaristia exatamente para, né, se consumir no nosso coração, né, para estar dentro de nós e para que a gente possa visitá-lo, ganhar amizade com ele, ganhar proximidade, né? E a santidade, ela é precisamente isso, né? A gente ir tomando consciência da presença de Deus e ganhando intensidade
de corpo mesmo, nessa vida interior. E, no geral, isso acontece no tempo comum, na nossa vida comum, na nossa vida de trabalho, de relações pessoais, sociais, né, na vida de família, na santificação do trabalho, especialmente, né, como é a mensagem de São José Maria. E esses tempos, né, são tempos especiais, onde a gente tem que fazer uma revisão mais profunda, né, dos nossos propósitos, do nosso ano. E acho que o advento, né, nesse final de ano civil também nos ajuda nisso, né, para que a gente possa revisar bem a vida e também, claro, pensar propósitos e planejar o ano que chega. Então, é um ano para um momento, né, para a gente estar mais recolhido, penitências, a confissão, mas especialmente também um tempo de alegria e de espera, né? Acho que não uma mortificação, uma penitência triste, fechada em si, mas pelo contrário, é um tempo de muita alegria, né? Também. Sem dúvida. Esses são, essas são características típicas de São José Maria, que é uma piedade ascética de quem busca melhorar, purificar, converter-se pelo exame de consciência. E o modo como ele falava dessas coisas é pelas virtudes. Então a gente precisa, nesse momento do advento, fazer um bom exame de consciência de como nós estamos vivendo os nossos deveres de Estado com Deus, com a família, com o trabalho, com os amigos e familiares, com o descanso, com a saúde. Como nós estamos exercitando essas virtudes. Porque nós precisamos estar muito bem dispostos, muito ordenados, muito inteiros para servir. Por que Cristo se fez carne? Para nos salvar. E isso deu trabalho. Ele precisou se alimentar, ele precisou cuidar da saúde, ele precisou pregar, ele precisou viajar, ele precisou confrontar os fariseus, precisou ser pregado na cruz, precisou enfrentar todas as contradições. Então, nós viemos aqui para servir, para trabalhar, para entregar a nossa vida. E isso, aparentemente, como você disse, pode exigir pode parecer que nós precisamos de uma vida extraordinária, de sermos pregadores ou missionários em outros continentes e vivermos a pobreza franciscana. E o nosso padre percebeu que a gente pode viver a intensidade da vida cristã no meio do mundo, no cotidiano do trabalho profissional, fazendo bem as pequenas coisas, nos dedicando aos nossos amigos que já estão do nosso lado, que já são o nosso próximo, os nossos filhos, os nossos cônjuges. Então, a gente deve não sair do mundo em busca de algo extraordinário, que é uma tentação de espetáculo, como a que o Cristo passou no deserto. Então eu vou chamar muita atenção. Assim como aqui a internet nos dá uma tentação constante de espetáculo, de querer visualizações, curtidas, compartilhamentos. Na verdade, o menino Jesus no presépio nos mostra a humildade, a simplicidade, a naturalidade. Imagina José e Maria naquela gruta, naquela manjedoura, isolados do mundo político influente da época, de Jerusalém ou de Roma, as capitais da época, por assim dizer, ali cultuando a Deus, amando a Deus da forma mais perfeita, porque Maria e José são as criaturas mais perfeitas neste sentido. Por isso que tem um papel específico na comunhão dos santos. E nós lhes prestamos hiperdulia e protodulia, respectivamente. Ou seja, um reconhecimento, um tributo muito maior do que a todos os outros santos, que merecem apenas dulia, apenas veneração. Porque eles souberam que naquela simplicidade, naquela aparente normalidade, estava Deus, e Deus estava redimindo. Porque ele não nos redimiu só na cruz. Ele nos redimiu com todos os atos, todos os gestos. Então a gente deve revisar a nossa vida, concordo contigo, fazer um bom exame de consciência, fazer uma boa confissão, ajudar os nossos amigos a encontrarem esse sentido do Natal e, claro, programando também o próximo ano
e as próximas metas ascéticas e espirituais também para o próximo ano. Muito bem. E o senhor comentou, né, de uma vivência muito prática, né, que São José Maria, olha, dá uma ideia de realmente é para viver, é para ser muito concreto. Então, é um pouco desse equilíbrio, né, entre Marta e Maria, né, de não ser uma agitação, só um fazer, 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 mas ser contemplativo no meio do mundo, né? Acho que essa é uma ideia que tem que nos marcar muito mesmo. Independente do que eu estou fazendo aqui, se é uma coisa, eu estou colocando um prego na parede que ninguém vai ver, ou estou aparecendo ali no trabalho profissional, independente disso, é a gente ter consciência, né, de que Deus espera isso de nós e de que nós estamos fazendo isso por amor a Deus. E uma coisa prática, né, que acho que é um costume bonito para a gente viver até em família, é montar, né, uma árvore de Natal, por exemplo. As crianças, né, com certeza se divertem muito. E um presépio, né? Então, ter um presépio mesmo ali montado, depois colocar o menino Jesus, ou dependendo da imagem, já ter ali o menino Jesus. Mas algo que pode ser um costume e envolver toda a família, né? Acho que isso é importante também. Claro, viver isso interiormente, viver isso pessoalmente, mas também envolver a família, às vezes até envolver os amigos, familiares. E é comum, né? Até esses dias escutei isso, a gente chegou lá na casa tal, e tinha uma árvore de Natal muito bonita, né? O pessoal, poxa, que árvore bonita, né? Juntaram ali em torno da árvore, começaram a conversar, bater papo. E como isso é oportunidade, né, para nós, das pessoas também vivenciarem isso. Então, acho que é uma piedade prática que pode nos ajudar e ajudar bastante aí o ambiente, as pessoas, né? Sem dúvida. Todas essas manifestações externas, quando acompanhadas de uma vida interior, que é uma expressão que o nosso padre usava sempre, vida interior, elas são ricas, elas são significativas, assim como as confraternizações, que muitas vezes se perdem em mera superficialidade, em mera sociabilidade, em compromissos que parecem meramente profissionais ou sociais, até os familiares. Tem que ser momentos de carinho verdadeiro, de alegria, de perdão, de olhar nos olhos, de abraçar. Os presentes têm que ser, de fato, dons, desejo de agradar. A gente tem que sintonizar o rito exterior, isso vale para a missa também, com a vibração interior, para não ficar uma coisa só superficial e exterior. Então, claro que a árvore, o presépio, isso que você disse, estar com a família, envolver a família, aqueles que têm filhos pequenos ou netos, enfim, trazer a criança para o Natal, porque a criança tem, e por isso nosso Senhor disse, aqueles que não se fizerem como as crianças não herdarão o reino dos céus. Porque a criança é inocente, pura, ela acredita, ela não tem a desconfiança, a malícia do adulto. Ela ama, ela é simples, ela é alegre, ela se diverte com as coisas simples. É muito bonito que uma criança não precisa de nada para se divertir, para brincar, porque ela tem uma alegria de vida. E o Natal é essa alegria de quem sabe que a vida tem um sentido profundo porque Deus nos redimiu. Eu lembrei, professor, de uma coisa. Tem um livro do Joseph Pieper, que é Só Quem Ama Canta, que inclusive é seu prefácio, né? O livro. É, E eu já li esse livro, acho que umas 3, 4 vezes, assim. Eu procuro ler até todo ano, no geral. E é um livro, acho que pode ajudar bastante nesse tempo, assim. É um livro que, nossa, toda vez que eu leio ele me impacta muito. É um livro curto, né? Não dá para dizer que ele é tão simples, mas ele é um livro curto, assim, a gente lê ele dá para ler ele rápido, assim, mas que é sobre arte e contemplação, né? Então acho que tem muito sentido aí com a nossa conversa e esse tempo também. tem tudo a ver, porque eu faço questão de frisar no prefácio que a liturgia é exatamente a comemoração do sentido da vida. Por que a gente canta os parabéns no aniversário? Porque a gente para o que a gente está fazendo, se reúne numa mesa, a nossa tradição de acender uma vela num bolo
e cantar os parabéns. Por que isso? E por que a gente celebra o nascimento de Cristo a cada ano? Porque a gente precisa afirmar o sentido da vida. Senão, a vida fica no automático. A vida fica sem sabor, sem beleza. Então, a beleza, inclusive a beleza do Natal, a beleza da liturgia, a beleza das velas, a beleza das luzes, do presépio. Por que a gente tem aqui essa imagem, por exemplo, aqui de Santo Agostinho, flechado, tendo seu coração flechado pelo menino Jesus? Por que isso é belo? Porque a tentativa de tornar certos acontecimentos belos, como uma foto de família, como eu tenho aqui uma foto da minha filha Isabel, que é bela. Porque esses momentos são transcendentes e nos ajudam a ver o mundo cotidiano, o mundo corrente, de cima. Esse é o sentido do sábado, que para nós é o domingo, o dia do Senhor. A gente para de trabalhar e contempla. A gente para da atividade assoberbada de Marta para sentar aos pés de Cristo como Maria, tendo contemplação no meio da ação. Inclusive no nosso dia a dia a gente para fazer a oração, a gente para ir à missa, a gente para um pouquinho para oxigenar de espírito a nossa atividade cotidiana e corrente. O nome do livro é Só Quem Ama Canta, do Josef Pieper. É esse aqui. Arte e contemplação. O argumento dele é sobretudo em relação à arte. Só que eu, no prefácio, me refiro à contemplação no sentido mais amplo, inclusive religioso. Contemplação aqui se opõe à ação, de não ficar ativista, de não ficar no mecânico, trabalhando, fazendo e perdendo o sentido do que se está fazendo. A contemplação aqui está ligada à oração e à comemoração do sentido da vida. E por isso nós temos datas como os aniversários e os feriados, inclusive cívicos, mas também litúrgicos, para contemplar o sentido profundo da vida. E cantar. Por que a gente canta e não só fala? Essa é a coisa. A gente ama. E ele fala até do sentido da música, né? De que a música fala aquilo que as palavras não são capazes, né? É um livro que vale muito a pena. Tem algumas pessoas aí preocupadas com a gravação, podem ficar tranquilos que tanto aqui no perfil, tanto no YouTube também, do Opus Dei Brasil, a live vai ficar disponível sim, tá bom? Quando você for compartilhar aqui no Instagram, me marque como colaborador para que eu possa também compartilhar no meu perfil, por favor. Combinado, então. Professor, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade e generosidade de estar aí com a gente. Muito bom ouvi-lo. E se tiver alguma última palavra aí para o pessoal, tal, senão a gente vai encerrando. Não, só desejar um feliz e santo Natal e Advento, agradecer a esse convite, eu fiquei muito honrado. Como eu disse, eu sou apaixonado por São José Maria Escrivá e acho que merece toda a nossa atenção os 50 anos da vinda dele ao Brasil, neste ano de 2024, e todos os outros, o centenário da obra que se aproxima em 2028, e todas as outras iniciativas editoriais, digitais, para promover este santo do nosso tempo, para o nosso tempo, enviado para nos ajudar a nos aproximarmos de Cristo, que essa é a nossa vida cristã, essa é a nossa fé. Conhecer, amar, procurar e encontrar nosso Senhor Jesus Cristo e saborear desde já a alegria da bem-aventurança eterna que nos espera no céu. Que esse Natal não seja mais um Natal, se você está assistindo essa live, não deixe passar batido o Natal, não deixe o Natal simplesmente atravessar o calendário e a agenda, chegar no dia 24, de repente ter uma ceia e tchau, e de repente 25. Não. Tente parar um pouquinho e falar assim, calma, esse Natal vai ser diferente. Tem que ser diferente. Como pode ser diferente? Como São José Maria pode me ajudar? Leia essa homilia, O Triunfo de Cristo na Humildade, que está neste livro É Cristo que Passa, e também na internet, no site escrivá.org.
escrivaworks.org, né? Eu acho que se colocar escrivá.org, ele já É. entra já no site. E comigo, eu estou publicando reflexões litúrgicas também no YouTube, no meu canal do YouTube. Já publiquei dos 2 primeiros domingos do Advento, Imaculada Conceição. Vou tentar publicar também mais sobre esse tema do Advento, do Natal. E até a próxima. Legal. Obrigado, professor. E aí, quem está chegando aqui pela conta de São José Maria no Brasil, siga aí, né, o professor Vitor Sales e também a recíproca é verdadeira, tá? E um último recado aqui, pessoal, como eu comentei no começo, no ano que vem esse trabalho aqui, já vamos repetir a homilia aí, só vou terminar o aviso aqui. Ano que vem esse perfil que continua, né? São José Maria no Brasil, então não focado só nas mensagens de São José Maria aqui, mas esse trabalho continua. E foi um ano inteiro de trabalho, então a gente tem bastante coisa aqui no perfil para vocês olharem, consumirem. Também no site da obra tem bastante coisa. E eu reforço o pedido aí da generosidade de vocês com a contribuição para essa campanha. Então, se você entrar aqui no perfil São José Maria no Brasil, tem um destaque ali sobre a contribuição para que você também ajude aí a tornar esse trabalho possível, tá? Então, aí peço a atenção de vocês nesse ponto, beleza? Então, obrigado a presença de todos. A homilia está aqui, o triunfo de Cristo na humildade, do livro É Cristo que Passa. Ótimo. Maravilha. Obrigado. Pessoal, Um muito grande obrigado aí. abraço. Valeu, professor. Até logo. Tchau.